Boa noite, gente. Desculpa aí o atraso, mas é que eu não consegui entrar na internet. E a gente vai falar agora sobre a questão da lavagem de dinheiro na Justiça Eleitoral, que foi uma das coisas que o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, deu à UOL sobre a delação premiada da Andrade Gutierrez. Então ele tocou no tema e é um tema muito interessante. E eu tô aqui com o Dr. Paulo Ramalho e ele vai falar um pouquinho disso pra gente. Boa noite, Dr. Paulo, já tá com você. Boa noite. Bom, a lavagem de dinheiro, o conceito inicial é bastante rudimentar e, em decorrência desse tema ser tão recorrente na sociedade hoje, acho que até os meninos a partir dos 10 anos já sabem o que é lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é a ocultação, a dissimulação, enfim, esconder, lavar, branquear, né? Tanto que na Europa se fala mais em branquear capitais, ou seja, tornar branco, esconder a origem, lavar o dinheiro. Diz até que essa expressão veio da lei seca americana, em que Al Capone, para dar destino ao dinheiro ilícito que recebia na venda de bebidas alcoólicas, ele resolveu comprar centenas de pequenas lavanderias em Nova York. Então ele relacionava aquele dinheiro, botava como se fosse faturamento daquelas centenas de lavanderias, e assim tentava dar uma aparência de licitude a um dinheiro que na verdade era de proveniência ilícita. O direito brasileiro hoje, ao contrário do que era alguns anos atrás, mais precisamente uns 2 anos, lavagem de dinheiro é lavar o dinheiro originário de qualquer ilícito penal. Antes, a lei estabelecia que isso era lavagem de dinheiro, a ocultação, a dissimulação de dinheiro que fosse decorrente de certos crimes, corrupção, etc. Hoje, a lei modificou e se diz que a lavagem de dinheiro pode ser praticada com o dinheiro decorrente de qualquer ilícito penal. Isso inclui, inclusive, a contravenção penal de jogo. Há mesmo quem diga que a modificação da lei teve destinatário certo, que seriam os bicheiros, e a atividade de jogos não é uma atividade de crime, e nem estava relacionada, mas sim de contravenção penal. Como a lei diz hoje, que a lavagem do dinheiro, basta que o dinheiro decorra de qualquer ilícito penal, abrange inclusive a contravenção penal. Então, isso é uma prática comum e generalizada. O fundamental é que para que haja lavagem de dinheiro tem que haver um crime antecedente. E esse crime antecedente não pode ser, obviamente, a pura sonegação fiscal. Um sujeito que ganha dinheiro dando aulas, fazendo consultorias, consertando coisas e não emite notas fiscais, esse sujeito é um sonegador fiscal, mas ele não é um lavador de dinheiro, porque o dinheiro é proveniente de uma atividade lícita. Ele apenas não cumpriu o dever que tinha de declarar, de oferecer esse dinheiro à tributação. No caso específico da delação premiada da OAS, o que surge de novo é uma peculiaridade que não se tinha precedente. Não se conhecia essa forma tão sofisticada de lavar dinheiro proveniente da corrupção. É claro que eu falo exclusivamente em tese, né? Como acho que o ministro Gilmar também falou, até porque ele vai votar isso no TSE. Os termos da delação premiada dizem, segundo os relatores, que esse dinheiro era negociado como corrupção. A empresa, ao receber o pagamento devido pelos serviços, pelas obras que executava, ela recebia um valor superior ao que lhe era devido, num superfaturamento ou num ad valorem imoral, e esta sobra de dinheiro que ficava com ela, na verdade, a partir daquele momento, já não era mais dinheiro dela. Ela tinha detenção física desse dinheiro, mas o dinheiro pertencia ao corrupto que possibilitou aquele ganho. Então esse dinheiro, evidentemente, em tese, é oriundo da corrupção. Não há dúvida nenhuma. Ele ficava em contato físico com o corruptor, mas já estava na esfera jurídica do corrupto. E para ocultar e dissimular essa origem de que aquele dinheiro decorria da corrupção, inventou-se a doação legal podre. Ou seja,
aquele dinheiro de corrupção formalmente aparecia como uma doação legal, com emissão de bônus eleitorais e prestação de contas. Mas, evidentemente, que aquilo ali não é legal. Do ilegal, nada surge de legal. Do imoral, nada surge de moral. O veneno não produz cura. Se o dinheiro era produto da corrupção, ainda que esse dinheiro não tivesse fisicamente passado para as mãos dos servidores públicos ou dos agentes políticos corruptos, no momento do pagamento desse dinheiro às empresas, aquele dinheiro, na verdade, já era de propriedade dos corruptos. E os corruptores apenas faziam com que esse dinheiro, operavam a lavagem dele para mascará-lo como se fosse uma doação legal. Se isso se comprovar, é uma vergonha sem precedente na história do país. Um país que se constrói, o Brasil é um país que, quando a gente pensa que já se inventou de tudo de fraude, não falta quem consiga inventar formas novas. Agora, que é corrupção, se comprovado isso, e é óbvio que eu estou falando em tese, não há dúvida nenhuma, as duas candidaturas que receberam esse dinheiro, não só o do candidato a presidência e vice-presidência da República, mas todos os candidatos que estejam no exercício de mandato em eleições de 2014, que receberam parte desse dinheiro, essa eleição é viciada e eles devem perder o mandato. E é isso que o TSE deve fazer, acredito eu, se comprovados os fatos. Então, a doação que a princípio seria legal porque está devidamente registrada, passaria a ser ilegal porque o recurso, na verdade, não é doação. Não adianta eu chamar o urubu de meu louro, que ele não vai virar um papagaio. Aquilo era um dinheiro corrupto. A máscara é de doação, mas não é doação, nem de compra e venda. Isso é aquilo que a gente chama de simulação em direito. É muito comum um sujeito, até na esfera da vida privada, às vezes ele tem um amante, quer contemplar a amante. Como ele não pode fazer doação ao amante, ele simula que foi feita uma doação. Às vezes ele quer prestigiar um filho em detrimento dos outros, mas não quer deixar em testamento uma parte maior. Então ele finge que é uma compra e venda, faz os seus outros filhos anuírem aquela venda, porque venda de ascendente a descendente precisa do consentimento de todos os descendentes, mas aquilo continua sendo uma fraude. E a fraude não é um vício de vontade. A fraude anula até os atos jurídicos da vida privada, porque ninguém está enganado na fraude. Muito pelo contrário, os dois agem com dolo, com o propósito de dissimular. Então aquilo, doação não é. Não há doação. Eu não te dou o que já te pertence. Eu posso esconder o dinheiro que você tem e fingir que te doei para fugir da incriminação desse fato. São coisas absolutamente diferentes. Repito, chamar urubu de meu louro não o transforma num papagaio. Doutor Paulo, um espectador entrou aqui dizendo o seguinte, que todos os partidos fazem isso, mas e que não seria justo o PT pagar sozinho. Bom, nessa linha de raciocínio a gente vai chegar à seguinte conclusão. A legislação penal brasileira pune severamente o tráfico de drogas. E eu asseguro aos senhores que 90% das pessoas que praticam tráfico de drogas não são punidas. Então, se não são punidos 90% das pessoas que praticam tráfico de droga, dessa linha falta legitimidade para punir os 10% restantes que acabam presos. A lei tem que ser cumprida e a sociedade tem que se empenhar para o seu cumprimento. À medida que a gente encontra justificativa para perdoar os erros, porque nem todos os culpados são localizados e encontrados, nós estamos desconstituindo uma sociedade naquilo que são os seus valores essenciais. A luta não deve ser para privilegiar por uma isonomia avessa e imoral aqueles que cometem crime, porque não conseguimos punir todos. Os crimes devem ser punidos.
E nós devemos nos empenhar para que a eficácia dessa punição ultrapasse isso. Os índices de eficácia de punição de crimes no Brasil está em torno de 3, 4, 5% do número de crimes praticados. Por isso a criminalidade é alta. Se nós pegarmos um país como o Japão, por exemplo, em cada 100 crimes praticados, em 95% deles, os culpados vão para a cadeia. No Brasil, se a gente pegar esse índice, em cada 100 crimes efetivamente praticados, se render processo, porque às vezes nem processo tem, mesmo assim nós não conseguimos punir nem 5% desses 100 crimes. Ou seja, o que estimula a criminalidade não é uma pena branda, uma pena branda, não é a pena leve. Aumentar a pena não resolve. Se aumentar a pena resolver, os Estados Unidos, que aplicam pena de morte, são o país mais tranquilo do mundo. O que intimida a criminalidade é a certeza de que uma punição advém. Quando alguém resolve delinquir e trabalha mentalmente com a estatística, todo mundo faz e se dá bem, então eu tenho grande chance de fazer e me dar bem também. Este raciocínio, infelizmente, é um raciocínio que aparentemente tem equidade e razoabilidade, mas ele é um argumento falacioso que serve para desconstruir uma sociedade dos seus valores fundamentais. Isso acha que agora, com a proibição de doação de pessoa jurídica para a campanha eleitoral, isso tende a acabar, ou o senhor acha que, na verdade, isso vai estimular o Caixa 2 e permitir, inclusive, que mais recursos de fontes que, na verdade, seriam ilícitas, mas sem que se saiba que é ilícitas, chegam ao processo eleitoral? Não, acabar não vai acabar. Vai continuar o Caixa 2, o Caixa 2 vai aumentar em número de pessoas, mas o fluxo financeiro vai ser maior, porque uma empresa tem uma capacidade financeira gigante e nenhuma empresa minimamente responsável hoje, a partir dessa mudança que o Brasil está vendo, vai conseguir trabalhar com um orçamento de Caixa 2 do tamanho que essas delações premiadas estão se revelando. Agora, a fiscalização eleitoral é fundamental. A fiscalização eleitoral, e o ministro Gilmar Mendes é um ministro de grande visão, de grande formação intelectual e hábil, ágil, capaz de aparelhar a justiça eleitoral com os instrumentos adequados e os métodos suficientes para isso. A justiça eleitoral precisa ser mais eficaz, dar incerto, exigir prestação de contas a qualquer momento. Esta passividade que se estabeleceu, eu gasto o que quero, boto no papel e o tribunal examina depois, não se revelou adequado. É preciso, tal como acontece com tomada de contas. O gestor público que tem dinheiro, ele pode ser dinheiro que não pertence a ele, ele pode a qualquer momento ser instado pelo Tribunal de Contas para prestar conta especificamente de uma obra, de um projeto, de um convênio. O mesmo poder deve ter a Justiça Eleitoral, ou seja, em caso de suspeita, mesmo durante o processo eleitoral, ela pode exigir tomadas de contas parciais. Isso me parece que pode inibir um pouco mais o Caixa 2 e esta imoralidade, porque não tenhamos ilusão, o povo não vai concordar nunca que as campanhas eleitorais usem somente o dinheiro público. O financiamento público de campanha eleitoral é um valor ético importante na democracia, mas num país injusto, perverso, com um índice de desemprego desse tamanho, a sociedade obviamente não vai aceitar que os recursos dos impostos, que a seu suor, sirva para fazer campanha eleitoral a partidos políticos. Até porque os partidos políticos no Brasil não inspiram como um todo, e não é crítica a nenhum deles, não inspiram a menor credibilidade, porque não há um conjunto homogêneo de ideias para gerir o país, para promover o bem social. Basta se ver o número de partidos. Alguém disse recentemente, não me lembro quem o disse, mas lhe acredito este valor. Não é possível que haja tanta divergência ideológica para a gente ter uma profusão enorme de partidos políticos. É estranho que um país como os Estados Unidos, que tem uma diversidade ideológica enorme, uma diversidade
cultural enorme, consiga viver basicamente com 2 partidos, e no Brasil a gente precisa 40, 50, que na verdade viram legendas de aluguéis para ajudar, propiciar ainda mais a corrupção, sem prejuízo de muita gente honesta estar em partidos pequenos e acreditar que eles cumprem o seu dever. As cláusulas de barreira, ou seja, aquelas que não permitem criar partidos ou não permitem, sem representação no Congresso, sem uma expressão eleitoral que se difunda, seja difusa pelo país, é essencial à democracia. Nós somos um país continental, ou o oposto disso, que a meu ver é outra coisa lamentável, o oposto disso é fazer como sugeriu o ministro Célio Borges, que são as candidaturas avulsas, independentes do partido, que a meu ver a emenda fica pior do que o soneto, e aí nós vamos ter milhares e milhares de Donald Trump concorrendo a cargos eletivos no Brasil sem partidos políticos. É ruim o soneto, a emenda é pior ainda. Então o senhor acha que as ações que levem a investigar esse tipo de doação e até a origem desses valores, por mais que sejam declarados e em tese, a declaração desses impostos traria legalidade, a declaração dessas doações traria legalidade para elas, e seria uma ação de investigação pelo 30A da lei das eleições, ela poderia ser proposta a qualquer momento, desde que descoberta uma fraude? Não propriamente. Eu acho que não é. Você não pode fazer uma ação de impugnação de mandato eletivo durante a campanha, durante a eleição. O sujeito não foi eleito. Fazer uma ação de abuso de poder econômico também durante a campanha fica impossível, porque ela não vai terminar durante a eleição. A cassação de um registro pressupõe trânsito julgado, né, por esse tipo de situação. O que eu digo é que é preciso ter um método de investigação durante a campanha, durante a arrecadação de recursos, com a possibilidade, por ser um direito difuso, de ir até os tribunais, em medidas cautelares, suspender a candidatura de alguém sobre o qual paira grave suspeita, ainda que ele eventualmente dispute a eleição, porque depende da época que isso acontecer, mas como numa situação análoga àquele que disputa a eleição com o registro indefinido. Os votos ficam ali e se resolvem, e com rapidez, e com prazos razoáveis para isso ser dirimido. Então, mas se a gente considerar a situação atual, em que houve uma delação premiada agora, depois que o processo eleitoral já se encerrou, depois que já houve uma eleição, o resultado já foi posto e já estamos em 2016, 2 anos após a eleição, você defenderia então que a partir desta delação premiada poderia ser aberta uma nova investigação judicial eleitoral? Não, não precisa abrir nova. No caso do presidente da República, que se reporta diretamente ao Supremo e ao TSE, já existe representação lá. E é preciso entender uma coisa: as regras que a gente usa no processo criminal, elas não podem ser tão rígidas como são no processo eleitoral. O processo eleitoral criminal, evidentemente, ele tem que se submeter a todos os princípios do processo criminal: contraditório, ampla defesa, etc., da maneira mais vasta, ampla possível. Agora, o processo eleitoral de impugnação de mandato, de registro, de cassação, abuso de poder econômico, etc., isso é óbvio que tem que se garantir no contraditório, mas é um contraditório que não pode ser equiparado ao outro. Não tem sentido testemunhal. Há uma gradação. O processo eleitoral, o processo político do impeachment é puramente político e, portanto, não se deve pensar em testemunhas, perícias, né? Isto é uma bobagem. O impeachment é uma forma rígida de afastar o chefe do Poder Executivo, similar ao do Parlamento. Só que no Parlamento eles assumem escancaradamente que a questão é política, e uma simples moção de desaprovação pode mudar o governo. Em contrapartida, o primeiro-ministro tem sempre poder de convocar
eleição geral. No presidencialismo, isso não acontece. O processo é mais demorado, é mais doloroso. O ideal é que tivesse, como tem vários projetos no Congresso Nacional que nunca foram votados. O ideal, sobretudo nos processos, nos cargos majoritários, o ideal é que houvesse o Instituto Recall no presidencialismo, em que o eleitor pudesse, por plebiscito, chamar de volta aquele cidadão eleito para um cargo majoritário, porque ele não corresponde aos anseios, porque nós não delegamos isso ao parlamento, porque o parlamento, o nosso sistema presidencial, isso é incompatível. Agora, o que nós estamos assistindo é terrível. O país está imobilizado e o pior, acho que é a pior situação que o país viveu até onde me foi dado perceber, pela vivência e pelo estudo. Porque agora a crise é grande, a situação é difícil, mas nós não temos um componente que sempre tivemos, que era o componente da esperança. O povo está sem esperança. O povo se sente abandonado e sem perspectiva. Só tem perspectiva mesmo aqueles que têm convicções ideológicas e se ligam a partidos políticos ou movimentos pró ou contra o impeachment. O cidadão comum, o desabandonado, o abandonado, o desvalido, esse cidadão está entregue à própria sorte e não vê perspectiva de diminuir o desemprego, de conseguir uma moradia, de ver os seus filhos na escola, as mães com seus filhos, crianças pequenas na creche. O país vive um momento péssimo e o pior de tudo é que nem a esperança nos restou. Nós violamos a máxima do sonho, que dizia: a esperança é a última que morre, mas parece que dessa vez a esperança morreu na frente. E o que o senhor acha, aproveitando que o senhor entrou nesse tema ali do impeachment, o que o senhor acha dessa declaração do Michel Temer, que vazou, dizem que vazou, né? Quando ele fala como se o impeachment da Dilma já tivesse ocorrido até, né? Não sei, agora eu falo como eleitor, né? Não falo mais como jurista, falo como advogado, eu falo como eleitor. Como eleitor, eu digo o seguinte: eu consigo compreender que ele precisa treinar, embora seja um homem culto, um grande constitucionalista. Se ele quis treinar um discurso e tal, é um direito dele. Agora, um homem com aquela vivência, com aquela experiência, um grande constitucionalista, por sinal, conseguir passar isso para uma multidão de pessoas por equívoco é um tanto incomum. Acho que ou deu um branco, né, na inteligência digital do vice-presidente Michel Temer, ou então aquilo foi dado mesmo para se tomar conhecimento, que por um acaso inacreditável veio a público antes do término da votação do impeachment. Parece algo do tipo assim: confiem em mim, eu sou maduro, equilibrado e saberia fazer a transição. O máximo que eu posso admitir é que aquilo não iria para o povo inteiro, aquilo iria para o grupo dele, ou no máximo para os membros da comissão do impeachment. Mas de qualquer maneira isso não tem consequência nenhuma, não é tergiversação transformar isso numa coisa relevante que possa interferir nesse processo. Não passaria de uma fofoca? É uma fofoca. Fofoca ainda que fundo de verdade. Aliás, a boa fofoca tem sempre um fundo de verdade. Como diz o ditado popular: o povo aumenta, mas não inventa. Paulo, quero agradecer ao senhor por falar pra gente tudo aí, esclarecer um pouquinho essa questão da lavagem de dinheiro na justiça eleitoral, que foi um tema que o ministro Gilmar Mendes tocou e muita gente ficou sem entender muito bem, né? Acho que agora o senhor esclareceu bastante pra gente. Muito obrigado mesmo, tá bom? Não, eu que agradeço.